Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez e estou iniciando um novo bloco de aulas com você. Nós vamos começar a trabalhar agora a história do Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Vira e mexe, os alunos me perguntam assim, Eduardo, qual é o assunto de história do Brasil que eu devo focar mais para o vestibular? Eu digo que você não precisa focar são três assuntos fundamentais, né? Você precisa focar em Brasil Colônia, em Brasil Império e em Brasil República. Não dá para ficar tendo preferência. O Enem gosta muito da colônia, mas aparece muita república e, de repente, há um equilíbrio dos assuntos. Então, tem que focar em todos, fazer o quê? E isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vou começar com vocês a parte de História do Brasil, onde nós vamos falar inicialmente de colônia. Nesse primeiro bloco de aula, vou caminhar com você até o momento da montagem do sistema de administração colonial. Mas antes, você precisa entender como é que surgiu o Reino de Portugal, como é que surgiu o Estado Nacional Português e o processo que levou à expansão ultramarina. Para tanto, nós vamos começar falando da transição feudo-capitalista, da Baixa Idade Média e das transformações que fizeram com que o sistema feudal desse origem ao sistema capitalista. Nesse momento da Baixa Idade Média, nós temos o que chamamos de período pré-capitalista. Acompanhe comigo o quadro geral inicialmente. Veja só. O que chamamos de Baixa Idade Média vai se estender do século XI até o século XV. E o que nós vamos ver em termos gerais disso? Muita coisa vai ser no processo de transformação dessa Baixa Idade Média. Veja só. Primeiro, o sistema feudal ele entrou em crise. Uma crise estabelecida aí desde o início, do finalzinho do século X, início do século XI. Vou discutir isso com vocês. Dessa crise do sistema feudal, emerge um movimento chamado de cruzadas, que é uma reação dessa Europa católica ao avanço islâmico. Lembrando que o avanço islâmico já havia se iniciado no século VIII, ele vai ser contido, ficará no contexto ali do norte da África, do leste europeu, algumas tentativas, algumas investidas deste mundo islâmico medieval a partir da tentativa de se ocupar a Península Itálica também vão ser frustradas, até que nós chegamos no momento das Cruzadas, que é a grande reação da Europa cristã a esse avanço islâmico, calcado também no contexto da crise. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Com as cruzadas, a navegação europeia é retomada no Mediterrâneo, o que leva então ao processo do renascimento comercial e urbano, das rotas marítimas e terrestres que se estabelecem, os mesmos navios que levam os soldados cruzados para a Ásia, para a região do Oriente Médio, para a costa da Síria, do Líbano, por exemplo, trarão para o Ocidente mercadorias fundamentais para tornar a vida na Europa menos insuportável do que ela já era. E as rotas terrestres que se estabelecem por toda a Europa, distribuindo esses produtos e fazendo surgir feiras de trocas. Essas feiras de trocas irão se tornar mercados fortificados, dando origem a cidades medievais chamadas de burgo. Eis que surge quem? Surge a burguesia que vai ser o grande elemento de transformação no contexto desta Europa pré-capitalista da transição. Juntamente com as cidades, quase que de imediato, essas cidades começam a se tornar um mundo à parte do mundo feudal, inicia um movimento pela sua emancipação, e esta emancipação vai ser marcada por um documento chamado de cartas de franquia. Não vai ser algo muito simples de conseguir, vai ter guerra, vai ter indenização, vai ser uma tensão tremenda. Esta burguesia, neste movimento, vai se aliar à figura do rei, vou explicar um pouco melhor o que é esse rei, porque ele sempre existiu, e do movimento desse surgimento dessas monarquias nacionais, tudo vai caminhando bem até que no século XIV você tem uma grande retração causada pela crise do século XIV, que praticamente retrai, como eu disse, toda essa expansão através da Guerra dos 100 Anos, da Peste Negra e da Grande Fome e revoltas camponesas. No século XV, superada
esta crise superada, esta grande crise do século XIV, temos uma retomada do crescimento das cidades e atividades comerciais, o que vai impulsionar, então, a busca de uma alternativa para se chegar ao Oriente, e nós temos, então, um evento das chamadas grandes navegações e grandes descobrimentos, onde falaremos sobre a expansão marítima. Ufa! Foi bastante coisa ao mesmo tempo, mas é tudo isso que você vai ver no contexto da Baixa Idade Média. Mas, se a Baixa Idade Média ela começa no século XI, eu tenho que dar um passo atrás. Eu tenho que olhar para o século X. E o que eu tenho no século X para ser observado? Primeiro, as invasões elas foram contidas no século X. Que invasões, Eduardo? Eu estou me referindo às invasões islâmicas, que iniciaram-se no século VIII e no mesmo século foram contidas. Houve uma nova tentativa no século IX, mas há uma contenção destas invasões islâmicas, sobretudo na Península Ibérica. Num primeiro momento, toma-se grande parte da Península Ibérica, mas o norte da península vai ser o bastião, vai ser a contenção a este avanço islâmico, e nós chegamos então ao século X com uma relativa tranquilidade no que diz respeito a essas questões das invasões islâmicas. Um pouco antes, você tem também as invasões bárbaras, que a partir do século III, IV e até meados do século VII e VIII, fustigaram os antigos limites do Império Romano no Ocidente, e agora os bárbaros, acomodados nestas novas áreas, acabaram assimilando grande parte da cultura romana e, sobretudo, se convertendo ao cristianismo. As epidemias, elas são contidas, naturalmente, uma adequação, chamaremos assim, de biológica da Europa, e você vai me perguntar assim, Eduardo, mas e a peste negra do século XIV? Pois bem, meu amigo, nós estamos no século X, nós ainda não chegamos no século XIV, chegaremos lá, calma. No século X, há uma contenção dessas epidemias. Outro aspecto interessante que você vai notar na Europa medieval nesse momento é que as guerras senhoriais também elas vão arrefecer, também elas terão uma certa contenção. Então veja só, você tem as invasões externas contidas, as epidemias controladas, as guerras internas também arrefecidas e controladas, ou pelo menos em estado de latência, num primeiro momento no início do século X. Qual é, então, o resultado imediato na população europeia do século X? Um aumento da população. Essa população aumenta, é mais gente para comer, mas é mais gente para trabalhar, e você tem também uma dinamização da atividade produtiva. A produção também aumenta. Novas técnicas agrícolas vão ser desenvolvidas, como o uso de fertilizantes, o arado de ferro. Há um aumento desta produção. Agora, o aumento desta produção nos chama a atenção num outro aspecto. Eu disse que a população aumentou, e ela aumentou num ritmo exponencial. Aumentou a população, aumentou a produção. Só que a produção aumentou no ritmo de PA e a população no ritmo de PG. Você está gritando aí nesse momento, Eduardo, você está falando de maltos? Não, eu estou falando de um fato. Eu estou falando que a população europeia ela cresceu exponencialmente em comparação à produção ainda muito precária. Então eu tenho um excedente servil, esse excedente servil, ele vai passar fome, ele vai começar a sentir os efeitos disso, grande parte dos senhores começará a expulsar o excedente servil dos seus feudos e começará a vagar pela Europa de forma errante, prestando serviços esporádicos ou não, e nós temos então uma grande massa de servos de camponeses, vagando por uma Europa sem uma ocupação efetiva, porque tem servo de monte. Mas esse não é o principal problema, sabe por quê? Porque você expulsa o servo, o senhor massacra o servo quando há alguma revolta, e a questão é que a fome ela vai se abater sobre este grupo, que vai gerar uma certa instabilidade. Mas o grande problema está na saturação das relações suzerania e vassalagem. As relações suzerania e vassalagem, elas chegam num ponto de esgotamento. Por quê? Porque as terras foram divididas de tal forma na Europa
que chegamos no século X e não há uma grande quantidade de terras para ser dividida. Você tem nobres sem terra. Porque, veja, um senhor feudal tem vários filhos, o mais velho tem direito à herança, os demais têm direito de serem senhores feudais e terem que buscar as suas terras. Só que não há mais terras para serem divididas. Há uma crise agrária, esta sim extremamente complicada, gerada pela falta de terras, porque os nobres, não sei se você se recorda, mas os nobres eles lutam, os nobres eles têm os seus exércitos, os nobres vão usar da sua força para conseguir as terras que eles precisam para poderem exercer o seu poder nesse sentido. E o que vai começar a acontecer? Nobres sem terra começam a olhar com muito carinho para as terras da igreja, perguntando o seguinte: se a igreja representa um reino celestial, para que ela precisa de terras? Ora, se a terra é um sinônimo de poder na Idade Média, então quando o nobre invade as terras da igreja, ele está nas entrelinhas dizendo que não reconhece mais o poder desta igreja. Então a situação é mais ou menos essa daqui que eu vou te mostrar no visual. Veja só. Aqui você tem um pedaço qualquer da Europa, qualquer. Esse pedaço qualquer da Europa, ele está dividido desta forma. De um lado, absolutamente fragmentado. Esse lado absolutamente fragmentado, você nota aí F de feudos. Ali você vai encontrar, então, a nobreza feudal nesse contexto. Esta nobreza feudal tem que se virar com esse espaço que eles têm ali para dividir terras e chegou num ponto de total esgotamento. A Igreja Medieval é a maior detentora de terras no cenário europeu. Então, durante a Idade Média, no final da Idade Média, nobres começam a ocupar as terras da Igreja, contestando o seu poder. Esse é o quadro do século X, que levará ao século XI no contexto da crise. Veja só, no quadro geral do século XI, nós temos então uma grande crise. E uma grande crise gerada principalmente pelo questionamento do poder da igreja medieval. Alguns exemplos para você entender como essa igreja medieval está sendo questionada no seu poder e na sua própria existência. Primeiro, na Alemanha, ou no que hoje é a Alemanha, porque na época não se chamava Alemanha, na época chamava-se Sacro Império Romano Germânico, nós temos uma questão chamada de querela das investiduras. Tradução, querela, debate, investiduras. Investiduras era aquela homenagem, era aquela cerimônia onde um nobre cedia a terra para outro nobre, o que cedia a terra era o suzerano, o que recebia a terra era o vassalo. E se tornava então aliado militar. Só que esta cerimônia, ela era sacramentada, abençoada pela igreja, que ficava com uma parte da terra doada, gerando então a sua concentração de terras. Ora, no contexto da Europa medieval, da Alemanha, não haviam mais terras para serem divididas, e esses nobres alemães passam então a questionar a validade da presença da igreja. Segue-se uma longa discussão, inclusive lutas e guerras no contexto do que é hoje a Alemanha, até que no século XII, um século depois, assina-se a Concordato de Worms, tendo a igreja medieval mantendo o seu poder, a sua influência política no Sacro Império, mas liberando os nobres dessa doação de terras que era característica naquele contexto. Fica tranquilo, porque esse assunto eu vou abordar com detalhes quando eu estiver falando de Idade Média em História Geral, tudo bem? É só para você entender que a igreja está sofrendo com essas questões de poder. Um outro exemplo vem do Oriente. O Império Bizantino, o Império Cristão, e no século XI, o patriarca de Constantinopla, em 1054, pede o divórcio de Roma, pede a separação de Roma, e o cristianismo passa pela sua primeira grande separação, chamada de Cisma do Oriente. Também vou abordar com detalhes quando estiver falando de Império Bizantino, tudo bem? No Oriente tem um outro detalhe interessante acontecendo. No mundo islâmico, o grande califado de Bagdá, que era o dominante do Oriente Médio, ele entrou em decadência e foi fragmentado em vários reinos, perdendo então o seu controle no contexto do Oriente, enfraquecendo ainda mais a presença dessa unificação do mundo islâmico naquele contexto. É nesse cenário todo, desta crise, que em 1098, no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II propõe uma expansão ao Oriente em nome da fé cristã. Expedições militares cristãs para combater os infiéis
Inicialmente, até os bizantinos entravam nessa jogada. Depois, os bizantinos se aliaram aos cristãos ocidentais e passaram também a ir em direção ao Oriente. Muito bem. Essas expedições militares são chamadas de cruzadas. Elas surgiram nesse contexto também da crise religiosa e de poder da igreja, a fim de expandir ao Oriente esta tensão. Então, veja só, quais os pretextos para isso? Primeiro pretexto, libertar a Terra Santa, a cidade de Jerusalém dos infiéis, dos muçulmanos que estariam profanando o santo sepulcro, profanando os lugares sagrados do cristianismo. Para isso é necessário ir ao Oriente. E ir ao Oriente, as rotas estavam sob controle também dos islâmicos, era necessário retomar essas rotas e entra nessa situação também todo o misticismo medieval em torno do combate santo, em torno de combater em nome de Deus. E aí nós temos o perdão de pecados, a cura de doenças com pretextos, né, o acesso às terras islâmicas, já que na Europa não se tem mais possibilidade de divisão, o acesso às riquezas da guerra, às aventuras e o grande mito do Santo Graal, que vai mover aí ao imaginário europeu desse momento da Baixa Idade Média. Objetivos das cruzadas: esvaziar a Europa, eliminar a tensão social, tirar da Europa o excedente de servo faminto, de nobre sem terra, mandar tudo para o Oriente. Ok? Resultados interessantes. Veja só, para ir ao Oriente, caminho mais rápido é pelo Mar Mediterrâneo, estabelecendo então rotas marítimas. Com esta ação, 2 portos se desenvolvem muito comercialmente e passam a atuar no mercado de especiarias de forma direta. É o Porto de Gênova e o Porto de Veneza. A partir dali saíam as principais rotas em direção a Constantinopla e depois de Constantinopla atravessando o Estreito de Dardanelos já na Ásia Menor por terra até Jerusalém. Outra possibilidade, saindo de Gênova e Veneza, a São João d'Acre na Síria e dali direto para Jerusalém. Na volta, as mercadorias eram desembarcadas no porto de Gênova e Veneza, nos portos de Gênova e Veneza, e dali eram irradiadas por toda a Europa. Nós temos então a formação das rotas terrestres que atravessavam os feudos, formavam as feiras de troca, davam origem aos mercados fortificados, aos burgos. Dentro destes burgos, a figura dos mercadores e artesãos dá origem à burguesia. Os mercadores vão se juntar, vão se unir numa associação chamada guilda e vão monopolizar o comércio na sua cidade. Os artesãos, idem, se juntam nas corporações de ofício e pelo fato de eles monopolizarem a atividade na cidade, qualquer mercador ou artesão estrangeiro ou não da cidade, ele, para poder atuar nesta cidade X, ele teria que então se submeter ao trabalho dessas corporações ou dessas guildas. Surge assim também o trabalho assalariado, consequentemente o mercado interno. A Europa está deixando de ser feudal para se tornar capitalista. E um fenômeno muito interessante. Essas cidades passarão a consumir o produto, aquilo que é produzido nos feudos. E olha só, os feudos, os senhores feudais, se dão conta que é um bom negócio vender para a cidade. Então, eles vão exigir dos seus servos que eles produzam a mais excedente para vender para a cidade. Opa, peraí. Produzir excedente para vender para a cidade ou vender para alguém, você há de convir comigo que deixou de ser feudalismo, concorda ou não? É isso que você está observando nesse momento. Há uma mudança estrutural acontecendo significativamente. A partir do século XII até o século XIV, o que nós vamos enxergar na Europa? As cidades buscando a sua autonomia dos feudos, saindo da esfera de domínio do senhor feudal, algumas conseguem a sua carta de franquia por indenização, outras por guerra. O que é a carta de franquia? Um documento que o senhor feudal reconhece a autonomia daquele feudo. A burguesia se alia ao rei, que é um suzerano de suzeranos, que é descendente daquele que primeiro começou a fragmentar a terra e que agora quer concentrar o seu poder novamente. Para isso ele precisa de dinheiro, quem tem dinheiro é a burguesia, esse dinheiro para financiar o exército nacional, para tirar o poder das mãos da nobreza, para exercer a violência de forma a monopolizar essa estrutura e garantir a centralização de poder.
Com isso, as monarquias nacionais começam a se formar e a primeira a se formar vai ser Portugal. E isso vai ser fundamental para explicar o projeto de expansão marítima, que é um projeto nacional. No século XIV, toda essa estrutura entra em crise, como eu já disse, com a grande retração pré-capitalista em função da Guerra dos 100 Anos. Explorarei isso no contexto de Idade Média, na parte de História Geral, com detalhes. A peste negra, que matou 25 milhões de europeus em apenas 3 anos. Isso diminui a oferta de mão de obra, diminui também a produção, gera fome. O senhor feudal quer continuar recebendo o que ele recebia dos tributos dos seus servos se revoltam com as revoltas camponesas. A França é o epicentro dessas revoltas chamadas de jaqueries e chegamos ao século XV. No século XV, a recuperação e a superação do século XIV nos leva então à retomada do comércio na cidade. Só que um fato irá desenrolar mudanças. Que fato é esse? O entreposto comercial da Europa no Oriente, que era a cidade de Constantinopla, cai sob domínio turco-otomano. O que nós estamos enxergando aqui nesse momento? O fim da Idade Média, o início da Idade Moderna, mas também com o bloqueio do comércio europeu no Mediterrâneo Oriental e a manutenção do monopólio de Gênova e Veneza no Mediterrâneo Ocidental, se faz necessário uma rota alternativa para chegar ao Oriente, ao mercado de especiarias, quebrando o bloqueio turco-otomano e quebrando o monopólio das cidades italianas. Não havia condições de você adquirir uma especiaria na Europa se não fosse de um mercador genovês ou veneziano naquele momento. Então é necessário uma rota alternativa. Esta expansão, a busca desta rota, ela é chamada de expansão marítima europeia. E expansão marítima europeia nós vamos ver na próxima aula, ok? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Não deixe de se inscrever no canal, se você está tendo acesso a esse vídeo sem estar inscrito. Inscreva-se, não deixe de se inscrever. Ative o sininho, dá um joinha, é muito importante você dar um joinha, sabe por quê? Porque assim o YouTube sabe que você é de verdade, que você não é um robô. Isso é importante, porque senão ele vai tirar a sua inscrição daqui. Então você precisa dar um joinha aí para não sair da inscrição do canal, tá bom? Um grande abraço, nos vemos daqui a pouco, ou dentro de mais alguns instantes, ou numa outra oportunidade, falando agora da expansão marítima europeia e da formação do Reino de Portugal, que é o nosso próximo encontro, ok? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.